Beleza, vamos lá. Agora é a hora que a gente vai entrar numa parte um pouco mais complicada, que não era para ser mais complicada, mas acabou se tornando, que é a parte de vetores. Então, a gente já viu todas as quatro estruturas aqui que a gente vai utilizar. Existe até uma outra estrutura, só que até onde eu sei não existe no Visual G, ou pelo menos não foi ensinado pra gente, que é do while. Então é o faça enquanto. Ao invés de ser o enquanto faça, é o faça enquanto, que você vai fazer uma vez antes de verificar o enquanto, o seu loop. Só que, como não foi explicado, não tem necessidade de entrar nisso. É coisa diferente. É só para saber que realmente existe mais uma estrutura. São 5 estruturas principais, essas 4 aqui e mais uma. Mas como a gente não vai utilizar, não é muito necessário a gente ver isso. Tudo isso aqui a gente pode tirar agora já. Que a gente já viu isso aqui. Isso aqui também do outro a gente já viu. Vamos deixar tudo limpo aqui pra gente conseguir trabalhar com o vetor. Vamos lá. Isso aqui eu não vou apagar porque isso aqui é importante. Isso aqui é interessante a gente ainda ter aqui, porque essa parte a gente vai fazer como? A gente vai dividir em algumas partes. Primeiramente, o vetor, eu vou dar toda a explicação dele nessa aula, só que eu não vou fazer exercício. Eu vou até mostrar coisa no Visual G, só que eu não vou fazer nenhum algoritmo com ele, porque é algo mais complexo. Então, para ter uma explicação melhor, eu prefiro separar em mais de uma, para poder ficar, para não ficar algo tão maçante, para poder ficar mais fácil de entender. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos recapitular o que aconteceu na primeira aula. Eu expliquei sobre os 4 tipos de variável que a gente tem dentro do Visual G. Eu expliquei como eles funcionam. E agora vamos explicar um pouco mais sobre o armazenamento deles. O que acontece? Quando você cria uma variável, você separa um local dentro da memória do computador. E esse local ele vai estar disponível. Esse local exato que você armazenou, você vai poder jogar algum valor ali dentro. Então vamos lá. Aqui, vamos fazer uma tabelinha. Aqui eu tenho o nome da variável que eu criei. E aqui eu tenho o valor da variável que eu criei. Também vou botar bonitinho aqui igual. E aqui agora, o que acontece? O nome da variável vai ser idade, idade, nota, idade, nota, o próprio nome e time que torce. Beleza. Aí o valor, por exemplo, eu tenho 20 anos, nota 8, nome Matheus, time Fluminense. Beleza. Esses são os valores que... Aqui é um espaço em branco na memória. Eu criei a variável. Esses são os valores que eu joguei para minha variável. Então, beleza. Tem um local dentro do computador que está armazenando essas informações agora com essa identificação aqui que eu criei. Só que, por exemplo, se eu quiser falar, eu tenho a minha turma. A minha turma tirou essas notas na prova, tem que lançar no sistema. Aí o meu aluno 1 tirou isso aqui, o meu aluno 2 isso aqui, isso aqui, isso aqui, até chegar no aluno 40. Aí eu teria que criar 40 variáveis. E aí eu teria que falar aqui, esse aluno tirou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Dá um monte de nota diferente para um monte de variável diferente. Primeiramente, existem dois lados na programação. Que um lado é o usuário que está digitando. Existem 3 lados, na verdade. Que é o usuário que tá utilizando o algoritmo, a pessoa que está criando o algoritmo e o computador que está lendo o algoritmo.
Essa situação aqui é horrível para as três. Por quê? Porque a pessoa que está programando, ela ter que criar 40 variáveis é complicado. É uma situação muito complicada para a pessoa, porque é muito trabalhoso você criar 40 variáveis, colocar lá que você vai dar valor para 40 variáveis diferentes. Então, isso é muito complicado. Para a pessoa que está digitando, para o usuário que vai usar isso aqui, acaba não complicando tanto, porque ela vai ter que digitar de 40 vezes de qualquer maneira. Então, para ela vai ser chato, mas para ela é algo que não tem muito o que fazer. Vai ser isso e pronto. Mas a pior parte aqui não é pro usuário que vai digitar as notas, nem pro cara que vai escrever esse algoritmo. É pro computador. Porque imagina você o computador. Imagina você ter que armazenar isso aqui tudo. Ó, 40. Imagina você ter que armazenar 40 linhas aqui, ó. Separar 40 linhas para você dar 40 valores de nota diferentes. Isso é complicado, é complexo. Então, para evitar o para evitar esse tipo de problema pro computador, porque o que acontece? Eu criar 40 variáveis, eu vou ocupar muito espaço da minha memória. Então, obviamente, 40 variáveis para o computador não é nada. Só que se você fizer isso em larga escala, ou seja, 40 variáveis para tudo que você vai fazer, ao invés de criar uma variávelzinha só, o negócio vai ficar pesado. Então, isso aqui a gente ainda está pensando numa escala maior. Então, para evitar gastar tanto processamento assim com variável, existe o vetor. Que o vetor é o quê? O vetor é uma variável, só que ela aceita vários valores diferentes. Então, ao invés de eu criar 10 notas diferentes aqui, 10 variáveis de nota, eu crio notas. E aí eu vou ter o quê? Vou criar 5 notas só. Vamos lá. Só deixar aqui mais fácil de entender. Isso aqui eu vou passar pro lado aqui para ficar mais fácil de visualizar. Beleza. Essa aqui é minha variável notas. E essas aqui são as posições dela. Eu vou falar assim, o meu aluno 1, ele tirou 9, o outro tirou 8, o outro tirou 5, o outro tirou 4, o outro tirou 2. Beleza, eu tenho todas as minhas 5 notas aqui. Eu sei quais são elas. E todas elas estão dentro de uma variável só, que é a minha variável notas. Então, como é que eu faço? Ao invés de eu pegar N1, N2, N3, N4, N5, se eu quero acessar esse 9 aqui, eu só vou digitar lá. Ao invés de eu digitar N1, qualquer coisa, eu só vou substituir o meu N1 aí onde quer que você vá usar. Se você vai atribuir valor, se você vai utilizar dentro de um se você vai utilizar dentro de um para, um enquanto, um escolha, se você vai usar dentro de um leia, dentro de um escreva. Ao invés de você colocar N1, você só vai substituir isso aqui por isso aqui, ó. Notas 1. Esse é o significado disso aqui, que é a minha variável notas. E aí, qual dos valores de nota você quer? Eu quero notas nessa posição aqui que está entre os meus colchetes. Então, eu quero notas 1. Vamos lá. Minha posição 1, essa aqui. Então, vai ser a nota que está aqui. Se eu quiser esse meu 5, é só eu pegar minha posição 3. Então, vai mostrar esse 5 aqui para mim. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Como eu declaro um vetor. É a mesma coisa. Eu vou dar um nome para minha variável, vou dar notas. Beleza. Só que ao invés de eu falar aqui que ela é inteiro, ou qualquer tipo que ela for, eu não vou falar isso. Eu vou falar que ela é um vetor. Eu vou falar que ela é um vetor
E aí, o meu vetor vai ser o quê? Ele tem uma quantidade determinada de posições dentro dele. Que vai ser o quê? Você escolhe. Mas vamos lá. De 1 até 1 até 5. Eu tenho que colocar 1, esses dois pontos, e até onde ela vai. D inteiro. Ou seja, eu tenho que colocar isso aqui no final para falar de que tipo é esse meu vetor. Se você quer fazer algo mais indeterminado, você quer falar, eu quero que o usuário possa escolher quantas notas vão ter. Aqui no Visual G é complicado. Até tem como você criar variáveis, você criar vetores que você não saiba o tamanho deles. Ou seja, você pode falar um valor indeterminado aqui. Só que isso é algo muito, muito, muito mais complexo. Não é só você criar uma variável aqui, colocar no lugar aqui e falar que esse vai ser o tamanho do vetor, já que você não trabalha com variável dinâmica aqui. Só que isso aqui, variável dinâmica também é um termo muito mais lá pra frente, então não vale nem a pena explicar agora. Basicamente só tem que entender que você vai ter que colocar algum valor aqui. Então, se você precisa de um vetor que você não sabe quantas vezes você vai usar, algo grande, cara, tá com um número grande aqui, tá com 100, de 1 até 100, sabe? Que um valor que você sabe que você não vai ultrapassar. Então, beleza. No caso aqui eu quero 5 vezes só. E aí eu vou fazer um para, fazer um loop aqui. Na real, não vou fazer um loop não, porque eu falei que eu não ia fazer exercício. Só vamos mostrar aqui, ó. Ó, minhas notas em 1 vai receber 1. Minhas notas em 2 vai receber 4. Minhas notas em 3 vai receber 5. Notas em 4 vai receber 10. Notas em 5 vai receber 7. Beleza. Aí se eu colocar aqui agora, escreva notas em 1. O que vai acontecer? Vai mostrar o meu valor de notas em 1. Então, notas em 1 é 1. Se eu troco agora para notas em 4, vai mostrar meu 10, porque é o valor do meu notas em 4. Então, você pode ver exatamente aqui na área de variáveis de memória o que eu estava explicando. Que ao invés de eu criar um monte de N1, N2, N3, N4, N5, N6, o meu computador ele vai criar uma variável só que ele vai ter várias posições. Ele está mostrando aqui todas as minhas posições dela. Então, aqui, o meu notas 1, 2, 3, 4, 5, todas elas estão aqui e todas elas têm um valor diferente que eu atribuí. Mas isso aqui é uma variável só. Então eu estou acessando o índice dela, ou seja, a posição dela, para poder verificar qual o valor que eu quero. Entende? Então é desse jeito aqui que vai funcionar um vetor. Um vetor é uma variável só que ele tem determinadas posições e em diferentes posições eu posso armazenar diferentes valores. Então eu em uma variável só atribuo todas essas notas diferentes, só que eu não perco nenhuma dessas notas. Todas elas estão salvas na sua determinada posição. É basicamente assim que funciona um vetor. Então, ao invés de colocar de inteiro aqui, eu posso botar de caractere. Aí eu falar isso aqui, ó. Eu não quero mudar tudo, então eu vou mudar só o do 4. Vou mudar só o do 4, o resto vou botar entre aspas aqui, e posso falar Mateus. Vai aparecer Mateus aqui quando eu coloco notas em 4. Se eu coloco notas em 3, vai aparecer o número que eu digitei, o 5. Entende? Mas eu posso usar isso aqui com qualquer tipo de variável. Eu posso usar isso aqui com variável lógica, com variável real, inteira, caractere. É a mesma lógica por trás que funciona. É a mesma coisa de você registrar um valor dentro de uma variável só em determinadas posições. Mas é basicamente assim que funciona o vetor. Como é que é melhor para aprender vetor? A gente fazer alguns exercícios. Eu vou fazer alguns exercícios no geral de toda matéria. Vou usar se, enquanto, para, faça.
E vou usar vetor também, mas isso aqui fica um pouco mais pra frente. Basicamente sobre como funciona o vetor é isso aqui. É desse jeito aqui que você tem que entender o funcionamento dele. Basicamente isso.